Clube muito especial nesse monte sentido. De criança aqui. Vamos chegar aqui na família. Opa, pode falar? Quem? Fabiola? Quem é Fabiola? Passou a Fabiola ali. Tava com a camisa ali da Fabiola. Cara, onde esse cara... Beleza, qual é seu nome? André. Qual é seu nome? Lucas. Qual é seu jogador favorito, Lucas? Gabigol. Qual é? Hã? Pô, tu ouviu o que ele falou? Eu vi. Poxa. Aí é Não, complicadíssimo. faz parte não. Faz parte não. Clube muito especial nesse monte de sentido. criança aqui. Vamos chegar aqui na... Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes. Aqui, até esqueci meu nome, velho. Depois dessa, eu até esqueci meu nome. Sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Sensacional, nação, sensacional. Muito boa a resposta do moleque. Aquilo ali era o jogo do Botafogo. Aliás, o Botafogo mostrou o quão pequenino é nesse final de semana, quando estava jogando, se não me falha a memória, contra o Bangu. E aí, os caras estavam cantando Real Madrid pode esperar, sua hora vai chegar, em alusão à brincadeira que o Flamengo fez no vestiário quando ganhou a Libertadores da América. O time do Botafogo é tão pequenino, mas tão pequenino, mas tão pequenino, que foi zoar o Flamengo por estar disputando um campeonato que eles jamais na história disputaram, nação. O Botafogo jamais disputou o Mundial de Clubes porque jamais venceu uma Libertadores da América. Eu nem vou comparar os títulos do Flamengo, do Botafogo, do Vasco e do Fluminense nos últimos anos, porque seria uma humilhação tão grande, tão lastimável, que, sabe, humilharia demais os nossos rivais. Então vamos ficar só com essa risada do moleque com o pai botafoguense, que diz que o seu jogador favorito não é nenhum dos jogadores da equipe do Botafogo, é o Gabigol. Isso mostra também como transcende a questão do clube o Gabigol. Eu vi isso muitas vezes com o Zico. O Zico é respeitado por todos os adversários, por todos os outros clubes. Aonde ele chega, sempre tem alguém do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, querendo tirar foto com ele. O mesmo acontece com o Gabigol. Ai, já vai o Fabrício comparando o Gabigol com o Zico. Não, não é isso. O Zico foi muito mais jogador e o Gabigol jamais será ou terá a importância que o Zico teve para o Flamengo. Mas que nessa parte específica de transcender o clube, os dois se parecem bastante, parecem sim. Nação, eu sou o Fabrício Lopes, nós estamos aqui no nosso canal Resenha Rubro-Negra e eu quero conversar com vocês nesse vídeo aqui sobre a situação do Pedro, a situação do Michael, a situação da final da Recopa Sul-Americana. Também quero falar com vocês sobre os próximos jogos do Mengão Queridão. Mas olha só, antes disso, vamos ver o recadinho do Ano Futebol e eu volto em seguida, valeu? Espia só. Mas agora, deixa eu falar com vocês sobre o Ano Futebol. O Ano Futebol é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o Ano Futebol, vocês podem ver esse mercado da bola que está fervendo minuto a minuto com o aplicativo que vai estar na palma da sua mão. Isso mesmo, porque o One Futebol tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Basta você baixar no link que está aqui na descrição do nosso vídeo. O One Futebol também tem o Head to Head, que é uma funcionalidade no aplicativo que você que gosta de fazer uma fezinha pode consultar para saber o histórico do confronto daquele jogo que você quer apostar. O aplicativo vai te trazer os resultados dos últimos 5 anos desse confronto, te dando mais segurança para poder realizar a sua aposta. O Ano Futebol é sensacional, tem até a Bundesliga, ao vivo e de graça para você. Tá esperando o quê? Baixa agora o Ano Futebol, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Nação, a grande notícia do dia hoje, o que pipocou nas redes sociais hoje, foi a questão do Vitor Pereira, do Jorge Jesus e do Tite. O Neto tirou, sei lá de onde, que o próximo treinador do Flamengo vai ser o Tite. Na verdade, eu até sei de onde ele tirou isso. O Tite foi visitar o Flamengo no Mundial de Clubes que aconteceu agora no Marrocos, e é por isso que o craque Neto está dizendo que o Tite vai ser o próximo treinador do Flamengo. É claro que isso revoltou a nação rubro-negra e é óbvio que o Flamengo não contrataria um treinador com tamanha rejeição. Nem o Valdemar Lemos ou o técnico holandês muito conhecido, Chris Tou
teria tanta rejeição quanto o nome do Tite. Então, obviamente, que dificilmente o Tite um dia será treinador do Mengão Queridão. Com relação ao Jorge Jesus, foi por conta de uma brincadeira lá do Luva de Pedreiro que encontrou o Jorge Jesus e aí deu esse bafafá todo, porque o Jorge Jesus só treinou um clube na vida, o Flamengo. Só ele. O Jorge Jesus não treinou mais nenhum clube, porque toda vez só se fala em Flamengo. Vocês devem ter reparado que hoje eu não tô com uma camisa do Flamengo. Eu tenho ali do lado e mostrei para vocês hoje no vídeo de manhã, 2 araras com pelo menos uns 30 mantos sagrados. Jaquetas, blusas, agasalhos, camisetas, camisas. Lá na minha casa, eu estava olhando agora no meu guarda-roupa, tem umas 10, 15 camisas por lá. Então eu devo ter de 45 a 50 mantos sagrados. Mas hoje eu não vim com eles. Hoje eu vim com essa camisa escrita que eu acho que é o que a gente está precisando. Melhor juntos. Porque a imprensa paulista vai tentar bater, vai tentar desestabilizar a nação rubro-negra o tempo todo. Vai tentar nos jogar contra a diretoria quando diz que o Flamengo tem negociações para que o Tite seja o próximo treinador. Vai tentar nos jogar contra o Vitor Pereira quando diz que o Jorge Jesus está encerrando o contrato e pode voltar para o Mengão Queridão. Na verdade, nenhuma dessas situações beneficiam o Flamengo. Nenhuma dessas duas situações é boa para nós agora. Nós temos que nos mantermos juntos, porque é melhor estarmos juntos em prol do Flamengo. Eu vejo comentários, às vezes, nos vídeos que me deixam tão triste. No vídeo de hoje à tarde, eu vi algumas pessoas torcendo, dizendo que vão torcer contra o Flamengo para a queda do Vitor Pereira, que não adianta nada torcer para o Vitor Pereira, porque ele vai cair. Só que, gente, a queda do Vitor Pereira quer dizer insucesso do Flamengo. Como alguém pode pensar em torcer para o insucesso do Flamengo? De coração, eu sei que essas pessoas são tão rubro-negras ou mais rubro-negras do que eu, porque é assim que elas falam que são. Mas eu não consigo me imaginar torcendo contra o Flamengo em situação nenhuma. Eu não consigo me ver sendo contra o Flamengo para nada. Nunca na minha vida eu fui. Nunca. Eu sempre soube protestar contra fulano, ciclano e beltrano, mas na hora de torcer, na hora do jogo, toda energia positiva, toda torcida para o Mengão Queridão. Eu respeito, mas não compreendo como alguém pode querer o mal do Flamengo só para provar que está certo. Não, o Jorge Jesus é melhor do que o Vitor Pereira, então eu vou torcer contra o Vitor Pereira para o Jorge Jesus voltar. O Jorge Jesus é melhor do que qualquer treinador que esteve ou está no Brasil atualmente. Na minha lista vem Cláudio Coutinho, Jorge Jesus e o Carlinhos Violino. Nem por isso eu acho que a gente deve torcer pelo insucesso de quem está no Flamengo hoje, que só está lá porque um dia o Jorge Jesus não quis estar. O Flamengo nunca demitiu o Jorge Jesus. Foi ele que quis sair. Amo esse velhinho de paixão. O melhor momento da minha vida enquanto flamenguista foi ele que trouxe em 2019. Depois de anos sem conseguir ganhar absolutamente nada, ou ganhando esporadicamente, ele fez o Flamengo não só ganhar, mas jogar de uma maneira que, confesso, desde a década de 80 eu não vi o Mengão jogando. Mas nem por isso eu quero um insucesso de quem está lá hoje. Então, a minha mensagem para você, torcedor rubro-negro, é que a gente se mantenha juntos, porque é melhor estarmos juntos em prol do Flamengo e não brigando um com os outros, porque determinado treinador é melhor do que o outro. A vez do Jorge Jesus passou. Pode ser que um dia ela retorne, mas agora é o Vitor Pereira. E é melhor a gente estar juntos em prol do sucesso do Vitor Pereira, que é o nosso sucesso também. Se ele pegar esse time e engrenar, ninguém segura a gente. Vocês estão vendo muitas declarações de jogadores corintianos descendo o pau no Vitor Pereira. A imprensa faz de tudo para arrancar coisas ruins do antigo elenco do Vitor Pereira. Sabe para quê? Para confundir a nossa cabeça, para nos desestabilizar. Separar, dividir para conquistar. É assim que é a lei da guerra. Dividir para conquistar. E é isso que a imprensa paulista está tentando fazer conosco. Nos dividir
para que a gente brigue entre nós, fiquemos contra a diretoria, fiquemos contra o Vitor Pereira e no final das contas a gente vai ter criado um salseiro tão grande no Flamengo que vai ser impossível qualquer um vir resolver. E quanto ao Jorge Jesus, eu queria que ele voltasse no momento oportuno para ele voltar. Só que o Jorge Jesus nunca cria momentos oportunos. Antes do Paulo Souza, Braz e Spindle estiveram em conversa com o Jorge Jesus. E ele disse, agora eu não vou, tenho um contrato com o Benfica, agora eu não vou sair. Se vocês quiserem voltar em janeiro, a gente conversa. Não nos priorizou. Por que agora nós temos que mandar o treinador que chegou a menos de 35 dias embora para privilegiar o Jorge Jesus voltando? Não entra na minha cabeça torcer contra o Flamengo, não entrará jamais. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, mas não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e falar para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras da existência do Fla Nação VP, do Resenha Rubro-Negra, para que a gente possa juntos crescermos e sermos uma voz sua, torcedor rubro-negro, para a diretoria rubro-negra ouvir. Quanto mais a gente tiver inscritos, mais a gente vai poder ser ouvido e representar você. Agora, para eu saber exatamente o que vocês querem, vocês têm que comentar nos vídeos, mas lotar de comentários nos vídeos, que aí eu vou entender a sua cabeça, vou raciocinar como você está raciocinando e vou poder te representar. Se você só assiste os vídeos e não comenta nada, eu não sei o que você está pensando, de repente eu posso não estar te representando porque eu não conheci seu ponto de vista. Então, além do like, da inscrição e da recomendação, comenta para eu te conhecer melhor, é tudo que eu mais quero, tá? Bom, o Vitor Pereira ainda não ganhou nenhum título como treinador de equipe brasileira. E a Recopa Sul-Americana que está chegando pode ser a oportunidade do Vitor Pereira conseguir levantar o seu primeiro caneco aqui no Brasil. O jogo vai ser no dia 21, terça-feira da semana que vem, sem ser amanhã na outra, lá em Quito, no Equador. Não tem altitude. E o jogo de volta na terça-feira seguinte, dia 28, acho que é carnaval, não é? Ou não? É agora que é carnaval? Bom, não estou muito ligado nisso também, mas não interessa, né? Vai ser dia 28 no Maracanã. E esse jogo do Maracanã, o Flamengo está tentando comprar. Não é comprar o resultado, né? Vocês estão de sacanagem. Não, o Flamengo está tentando comprar do Independente Del Valle todos os ingressos para ficar o Maracanã inteiro só com torcedores rubro-negros. Não está sendo fácil, porque o Independente Del Valle não vai ter toda a carga de ingressos no jogo lá no Equador. O Flamengo não abre mão de ter carga lá no Equador, mas quer ter toda a carga de ingressos aqui no Rio de Janeiro. Então os caras ainda estão negociando, o Flamengo vai ter que pagar um valor para o time do Independente Del Valle, mas até agora nada definido com relação a isso. O que está esquentando a cabeça do técnico Vitor Pereira são os jogadores que podem desfalcar o Flamengo lá em Quito. Domingo agora o Flamengo viaja, falei isso para vocês durante todo o dia. Léo Pereira, Felipe Luiz e Arrascaeta são dúvidas para esse primeiro jogo. O Arrasca já vem de um problema físico desde o início da temporada. O Flamengo tem 7 jogos sob o comando do Vitor Pereira e nesses 7 jogos eu vi uma boa atuação do Arrascaeta, que foi agora contra o Al Hilal, e mesmo assim, contra o Al Ahly, desculpa, e mesmo assim não foi nem perto das atuações que ele costuma fazer. Everton Ribeiro é outro também que não está jogando absolutamente nada. Muita firula, muito calcanhar, muito... É genial quando o Everton Ribeiro acerta. É uma coisa monstruosa, mas quando ele erra, dá um nervoso, dá uma raiva que, né, não tá no gibi. Bom, Felipe Luiz provavelmente não vai ter condições de jogo, a não ser que aconteça uma recuperação milagrosa, assim como o Léo Pereira. No caso do Léo Pereira, nós temos o Fabrício Bruno, que vai compor a zaga ali com o Davi Luiz, menos mal. No caso do Felipe Luiz, nós não temos quem substituir. Ficaria, por exemplo, o Marcos Paulo, do Sub-20, na reserva do Ayrton Lucas, que está jogando uma bola fina demais. O Gerson volta. A suspensão valeu apenas para o Mundial de Clubes e já foi cumprida. Agora nós temos, em compensação, o Gerson de volta.
Hoje nós tivemos trabalhos no Ninho do Urubu, onde a equipe principal ficou treinando dentro da academia, fazendo atividades mais leves, e a equipe que não atuou no último jogo do Mundial de Clubes ou atuou por pouco tempo, foi a campo fazer treinamento sobre os olhares atentos do técnico Vitor Pereira. Portanto, nós teremos um treino leve amanhã no Ninho do Urubu, porque não pode forçar muito os caras, porque na quarta-feira a equipe principal deve enfrentar o Volta Redonda. A programação do Flamengo é mais ou menos essa. O time principal enfrentar o Volta Redonda e depois ter um time mesclado no sábado para poder enfrentar o Resende. Para o jogo contra o Botafogo, que é 3 dias depois da final contra o Del Valle, o Flamengo também deve ter um time misto. Se der bobeira, o sub-20 para jogar contra o Botafogo, porque logo depois do jogo do Botafogo, nós teremos o segundo jogo contra o Del Valle no Maracanã. Então o Flamengo está planejando dar prioridade total e está coberto de razão a Recopa Sul-Americana. O Del Valle foi campeão neste final de semana da Supercopa lá do Equador. Então os caras estão motivados, os caras estão animados. Porém, eles vão ficar 10 dias sem jogar. E o Mengão Queridão, teoricamente, vai ficar de quarta até terça-feira sem jogar. Ou seja, 6 dias, 4 dias a menos. Mesmo assim, o técnico Vitor Pereira ainda não definiu se vai levar os principais jogadores para o jogo contra o Resende e deixá-los no banco de reserva, para eles atuarem 10, 15, 20 minutos e chegarem com mais ritmo de jogo ainda. O que me preocupa muito é a falta de tempo para preparação física. Isso daí não tem nada a ver com o Vitor Pereira. E não dá para pegar a preparação física jogando. Preparação física se pega na pré-temporada e esse time não conseguiu pegar. Pelo tempo que tiveram, pelos jogos que fizeram, esse time não conseguiu engrenar fisicamente na pré-temporada. Nós já vimos o Everton Ribeiro chegando sem fazer pré-temporada e não rendendo. Everton Cebolinha chegou sem fazer pré-temporada e não rendeu. Vidal chegou sem fazer pré-temporada e não rendeu. O meu receio é que isso se arraste durante todo o ano e o Flamengo pene em 2023 por conta da incompetência da diretoria que deu 50 a 60 dias de férias para os jogadores. É muito cômodo para o Marcos Braz chegar agora e falar assim: ah, mas não vale a pena a gente ficar olhando no que aconteceu ali para trás. Claro que não, porque senão ele vai ter que admitir os erros dele. Ele deveria ter trazido o Mário Monteiro antes para poder pegar essa equipe e dar uma preparação física legal ali, lá pelo dia 15, 16 de dezembro, ou dia 10, alguma coisa assim, até o final do ano, quando, enfim, daria folga para os jogadores. Mas não foi pensado assim. Preferiram 60 dias de férias e aí deu no que deu, né, meus amigos? Podiam até ter trazido eles em novembro e depois dado 15 dias de férias para um grupo no começo do Campeonato Carioca, 15 dias de férias para outro grupo, no final do Mundial, depois da Recopa Sul-Americana, tinha como ajustar se tivessem pensado o mínimo possível. Não precisa dar férias de 30 dias, você pode dar 20, pode dar 15, e paga os outros 15, paga os outros 10, enfim. Tinham várias maneiras de lidar com isso. O Flamengo lidou com isso da pior maneira possível. Agora é torcer para essa falta de preparação física e essa incompetência da diretoria, porque se a diretoria, pelo menos, tivesse contratado jogadores que estivessem atuando, esses jogadores segurariam o rojão para nós. Por exemplo, no caso de um jogador que estivesse em plena temporada, o Wesley no Zenit, o Wallace, um Claudinho do Zenit, esses caras segurariam as pontas para nós, correriam mais do que os demais, fariam a diferença, mas não, os caras trouxeram o Gerson, que estava parado há 60 dias e não trouxeram mais ninguém. Aí deu no que deu e eu temo muito pelo que possa vir a acontecer no restante da temporada em função do mau planejamento que a diretoria teve nas contratações e na preparação da equipe. Pode comprometer o ano todinho. Coloca aí nos comentários se vocês pensam mais ou menos como eu penso, se vocês pensam diferente, se vocês acham que não é por aí, que em algum momento os caras vão, no estalar de dedos, se encontrar e o Flamengo vai poder jogar para danar. Uma outra coisa que, direto e reto, eu tenho que vir aqui conversar com vocês é sobre a situação do Michael. Tá todo mundo aí
curioso de novo para eu falar sobre o Michael, né? De novo, porque vira e mexe eu venho, conto para vocês, o próprio Michael fala e vocês sempre ficam naquela duvidazinha, né? Vamos lá. O Michael é um ponta esquerda, driblador veloz, mas que joga do lado esquerdo do campo, valeu? Então tá bom. Foi vendido lá pro Al Hilal e agora o Al Hilal aceita negociar o jogador na próxima janela. O Michael tanto fez até os caras aceitarem negociá-lo. E os caras estão dispostos a negociá-lo na próxima janela de transferências, que é a do meio do ano. Aí todo mundo fica naquela dúvida. Palmeiras quer o cara, Corinthians quer o cara, o Grêmio quer o cara. E o Flamengo vai fazer o quê? O Flamengo vai ver na hora certa o que ele quer fazer. Porque há um trato entre Michael e Marcos Braz que nesse Mundial de Clubes foi reforçado pelo Michael. O Michael disse assim, olha, quando eu tiver que voltar, a primeira pessoa que eu vou conversar é com o Marcos Braz. E eu vou entender se ele não quiser me contratar. Porque, gente, do lado esquerdo nós temos o Bruno Henrique, nós temos o Arrascaeta e nós temos o Cebolinha. 3 jogadores com características diferentes para atuarem do lado esquerdo. O Michael tem características muito parecidas com as características do Cebolinha. Apesar do Cebolinha ainda não ter rendido nada, é um jogador igual ao Michael. No primeiro ano do Michael no Flamengo, ele não conseguia dominar uma bola. Passava vergonha o tempo inteiro e raiva na gente. Colocado para jogar do lado direito, ele rendeu muito pouco. Então o lado dele é o esquerdo. Na segunda temporada ele jogou muito, mas perdeu um caminhão de gols na final contra o Palmeiras e nós perdemos a Libertadores. Não dá para falar que foi só o Pitico. O Gabigol perdeu o gol na cara do gol, o Michael perdeu gol na cara do gol. Então todo o time é culpado por nós não termos vencido o Palmeiras na final da Libertadores. Não foi só o erro do Pitico, não. Porque se o Pitico tivesse errado, o Gabigol tivesse feito o gol cara a cara e o Michael cara a cara, nós teríamos vencido com um gol de frente. Mas os caras erraram. Então, para mim, eu vejo um erro coletivo aí. Eu não consigo ver só o erro defensivo, não. Eu vejo o erro ofensivo também. Mas podem ficar tranquilos que se o Flamengo achar que é interessante ter o Michael será do Flamengo. Se o Michael for pro Corinthians, pro Palmeiras ou pro Grêmio, é porque o Flamengo não quis. É porque o Flamengo deixou ele ir. Porque o próprio Michael já falou que a parada dele é com o Marcos Braz quando ele for voltar. Ah, mas o Grêmio já conversou, o Palmeiras já... Não interessa. O Michael vai para onde ele quiser ir. Ah, o Palmeiras ofereceu não sei quanto pro Al Hilal. Não interessa. Se o Michael falar assim, pra lá eu não quero ir, ele não vai. Então o que vai acontecer? Na hora que o Palmeiras fizer a proposta, o Al Hilal vai comunicar o Michael. E o Michael vai falar, não, pera aí, Braz, olha, recebi uma proposta do Palmeiras assim assado. Tá interessado? O Braz vai dar a resposta. Se tiver, pode ser até por um valor inferior ao do Palmeiras que o Flamengo leva. O Flamengo tem a prioridade, foi a palavra que o Michael deu para o Braz e foi isso que o Michael nos contou no Mundial de Clubes. Então calma, nação. Calma com o Michael que as coisas ainda podem acontecer. Hoje o Ângelo deu uma entrevista, Ângelo dos Santos, lembra dele? E ao ser perguntado sobre o Flamengo, ele ficou muito desconfortável. Ficou muito arredio, sabe por quê? Porque ele quer jogar no Flamengo. Mas 20 milhões por 70%, o Flamengo não vai topar. O Flamengo está correndo muito atrás do Arthur, gente. E o Pedro saindo do Flamengo no meio do ano, porque não tem essa de que o Pedro não vai sair. Tudo é uma questão de valores. Se vierem no meio do ano oferecendo 40, 45 milhões, a diretoria embrulha até para presente. Ah, mas não pode, não sei... Embrulha até para presente, vai por mim. Tudo é uma questão de valor. Colocaram na mesa um valor que o Flamengo quer, o Pedro vai embora para o time que chamar. 40, 45 milhões de euros, eles embalam até para presente. Qualquer coisa diferente disso é lorota. É lorota. Porque a diretoria adora vender. Não gosta muito de comprar, mas adora vender. Nação, coloca aí nos comentários tudo sobre cada tópico que eu comentei com vocês, para eu ler, dar coraçãozinho e entender aquilo que você, que é a pessoa que mais interessa para mim e deveria ser também para o Clube de Regatas do Flamengo, pensa a respeito de tudo que está acontecendo. Agora eu vou correr, porque eu vou lá para o TikTok fazer live. Todos vocês estão convidados. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.
Mengo, 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 Mengo.